Boa noite mais uma vez, esta é a segunda parte do Eu Confesso. Estamos a falar de casos que relacionam crianças, adolescentes com outras crianças, mas em comportamentos extremos. Molestar, violar, agredir e, no limite, matar. Parece que foi o que aconteceu com o Jorge. Boa noite, Sr. Ruben. É o pai do Jorge. O Sr. Ruben Sendas tem um filho de 14 anos. 14 anos, que neste momento está detido, não é? É, sim. Onde é que ele está, Sr. Ruben? Em Coimbra. Em Coimbra, numa... Sim, numa casa de... Não sei como se chama aquilo, numa casa de... Correção, é assim que se chamava no passado, assim. não é? Acho que nós já não se chama assim. Ele foi detido porque apareceu uma criança... Morta num afogada, foi sim. Lá na terra onde vocês habitam, é em Cardanha, não é? Cardanha. É assim que se chama a terra. O que é que aconteceu, Sr. Ruben? Olha, aconteceu, eu não sei nada, eu não vi nada. O senhor não viu nada? Eu não vi nada, eu estava no café e quando o meu primo foi chamar-me que desapareceu o filho dele. Pronto, andamos a dar voltas. Já tinha o menino que morreu? Parece 2 ou 3 6 anos, não é? É, parece 5 ou 6 anos. Perdão, 3 anos. 3 anos. Ou 3, não sei, pois 3, era 3 ou 4 que tinha. Quase um Pronto, bebê, desapareceu, pronto, até que fomos andar com ele afogado. Dizem que foi o meu filho. Dizem. E o que é que o senhor Mas acha, senhor? eu não acho. Pode ser ele, podia ser ele. Mas eu só acredito quando tenho uma prova. Sr. Ruben, eu compreendo que deve ser... Porque ele era muito amigo, andava com o pai, andava com o cunhado para todos os dias, com as ovelhas, em carro, na carinha e tudo. E eu encontro estranho que ele fizesse aquilo. Eu até não digo que o miúdo fosse para o poço, os dois, tinha lá a carinha, o pai tinha lá a carinha a carregar o tambor de água. Sr. Ruben, eu compreendo que estamos a falar do seu filho e, portanto, para o senhor é muito difícil, com certeza, pensar que o seu filho possa ter feito uma coisa destas. Pois. Mas o senhor também disse pode ter sido. E porquê que acha que pode ter sido? Porque ele é doente, é isso? Não, doente não é doente. Ele doente não é, só tem nervos, pronto. Tem nervos. Tem nervos. O que é que o senhor chama nervos? Porque às vezes nervos é capaz de tratar mal uma pessoa. Trata mal uma pessoa. Chamar nomes e chamar tudo, pronto. Chamar-lhe nomes? Nomes. E dá tareia? Dá agride ou não? Não, tareia nunca vi dar tareia a ninguém. Não dá tareia a ninguém. Mas é verdade que ele, como o senhor diz, quando ele se enerva, pode se tornar um bocadinho violento. Sim, pode dar-lhe para, se calhar, até tirar uma pedrada a uma pessoa ou isso, mas eu, por já, nunca o vi. Nunca vi e nunca... Sr. Ruben, mas os senhores viveram, o senhor e ele viveram em Espanha. Vivimos sempre. Em Espanha, não foi? E agora a fazer um ano, dia 16 de abril, que viemos. Pois, aliás, o senhor está cá há pouco tempo, há um ano em Cardanha, Fez não é? um ano, dia 16 de abril, eu e ele. O senhor é pastor, não é? Era pastor. Era pastor. Agora já não é? Não, agora não sou. Quando estava no seu trabalho, quando estava com os rebanhos, no campo, ele ia consigo? Ou deixava... Às vezes ia comigo, quando era aos sábados e aos domingos ia comigo. E o resto do tempo, onde é que ele estava? Diga? O resto do tempo quando... Estava na escola. Na escola, portanto, ele fez a escola como aos outros rapazes? Sim, fez sempre. Sempre? Sempre. E nunca foi dado como, digamos, como deficiente? Não, nunca. Ele aprende como aos outros? Não, aprender não, pronto, porque ele era atrasado muito de falar. Também era muito atrasado a falar? Atrasado a falar, pronto. E então, porque eu andei muito em médicos com ele, e bastantes médicos, desde pequenino até sempre. E a única coisa que ele dizia, pronto, que era nervos e estava atrasado na fala, nada mais, era o que E dizia. nada mais. Mas o senhor pediu que ele fosse para uma escola especial? Pedi, sim, quando eu vim para aqui, comecei logo a tratar isso de tudo. Portanto, o senhor percebe que ele, de facto, Pois. não é exatamente igual aos outros. Pois. Isso o senhor já percebeu. Isso sim que o senhor não... está farto, o senhor também está farto, segundo a informação que eu tenho, de pedir ajuda. Ou seja, que ele tem que ser acompanhado. Pois, A quem é que pediu ajuda, Sr. Ruben? Eu pedi ajuda e foi um senhor que se chama, que é doutor lá, que é o diretor das escolas, falei com ele e disse, então deixa estar que eu vou até escrever uma carta para o delegado. Pronto. Para ver se a Segurança Social podia dar uma resposta, é isso? Foi isso que lhe disseram? Foi sim. E então fizemos a carta, mandamos a para o delegado e nunca mandou resposta. Mas o que é certo é que em Espanha o Jorge chegou a estar num... Sim, em Espanha esteve. E notou que ele ficou melhor ou não? Não, ele lá andava bem. Lá andava bem, não tinha problema nenhum também. O Sr. Ruben, não é bem assim. Acho que ele em Espanha levantou lá a faca a um senhor assim mais velhote. Que eu achava, não. Foi por isso que ele foi para a Casa de Correção em Espanha. Não foi assim? Não foi, não. Que eu achava não foi assim. Sr. Ruben, olha que eu tenho esta versão dos acontecimentos assim.
Diga-me lá a verdade. Eu digo a verdade, que eu achava que nunca vi puxar uma faca a ninguém. Então porquê que ele foi para o Instituto de lá? Foi porque na escola, porque se metia com os miúdos todos. Metia-se com os miúdos? Metia-se com os miúdos, não deixava fazer nada aos miúdos. Mas metia-se como? A bater ou também era uma coisa assim meia sexual também? A brincar com eles e batia-lhe tudo. Batia-lhe, pronto. E então é que foi que tratamos para ir para lá, para essa escola também. Ó Sr. Ruben, há outra pergunta complicada que eu tenho que lhe fazer, antes de irmos ao caso do menino que morreu, que é, tal como este caso que tivemos a falar de Passos, é assim que se chama a aldeia, o seu Jorge também tem um problema que de vez em quando mete-se com os outros de outra maneira, ou seja, de forma mostra, tira as calças, exibe o que a natureza lhe deu. Tinha, pois. Isso também acontecia com frequência, é? Diziam-me, que eu nunca vi. Mas ia por causa disso, mas o professor, porque ele andou lá na escola e tudo. Mas não é verdade que a escola até teve fechada 15 dias por causa disso? Foi por causa disso. Por causa disso e dele se meter com os miúdos. Pronto. E lá tivemos até reuniões lá na escola e tudo. Sr. Ruben, e ninguém o ajudou, ninguém tratou de nada, ninguém... Nada. Depois fizemos a carta para o delegado e mandámos-la até hoje. Até hoje? Até hoje. Até hoje. E até hoje o que é certo é que o menino... Só desde que aconteceu o problema, então é que o levaram. Portanto, foi, mal, foi, o senhor o que diz, e corrija-me se eu estou enganada, o senhor o que diz é que ele pode ter sido ele a ter feito mal ao menino. Podia ter sido, mas não podia ter sido. Ninguém viu. Ninguém viu. E eu só creio, quando tenha uma testemunha que foi ele que disse. Sr. Ruben, a sério, o que é que acha que aconteceu? Acha que foi o seu Jorge ou não que fez aquilo? Olha, senhora, olha. O que é que o Jorge diz? O Jorge disse que não. Ele disse que não, e que não, e que não, e que não. E lá no seu íntimo de pai, que compreendo com certeza que quem perdeu um filho está muito triste, não é? Pois, eu também compreendo isso, como fosse eu. Exatamente. Normal. Tem mais filhos o Sr. Ruben ou não? Diga. Tem mais filhos? Não tenho, só tenho aquele. Só tem aquele? Só tenho aquele. O senhor vive sozinho com ele? Vivo, sim. Vivíamos lá. Vivia, agora não vive. Pois. O senhor, enfim, fez o que pôde, imagino. Dentro das suas possibilidades, pois, não é? Não fiz mais porque não podia. Se fosse rico, isso ao cabo de 8 dias logo me tiravam da minha frente. Logo o louvavam. Como era de uma pessoa pobre, pronto. Estavam-se limpando. Porque isto aqui é um país, não sei, que... Pois fosse na Espanha, aquilo eram 2 dias logo. Então porquê que o senhor voltou? Eu voltei porque deixei-me da mulher. Hein? Como? Porque deixamos eu e a mulher. Hein? Não estamos juntos. Portanto, separou-se. Da mãe do Jorge foi? Ou de outra pessoa? Não, da mãe do Jorge. Da mãe do Jorge. E claro, eu também não ia lá deixar o miúdo sozinho. Bom, eu tenho ao telefone o Vítor Sendas, que é seu primo, não é? Sim. Vítor, boa noite, como está? Boa noite. Está-me a ouvir, é? Estou. Vítor, boa noite. É o pai do menino que morreu no poço. Eu quis muito tê-lo aqui esta noite, mas sei também que o senhor não deve estar com muita disponibilidade mas agradeço-lhe estar ao telefone. Alguma vez teve medo do Jorge ou não? Não, medo não. Não, porque nunca lhe mostrei também. Como? Não, porque nunca lhe mostrei. Nunca lhe mostrou medo, mas o que eu pergunto é se alguma vez teve medo no sentido de achar que o Jorge pudesse ser um rapaz violento. Quer dizer, ele a mim nunca me tinha feito mal nenhum. E como é que ele era com o seu filho? Ele andava sempre aqui em minha casa, ele levava-se bem. O senhor acredita que foi o Jorge que fez mal ao seu filho? Que terá empurrado o seu filho para o poço? Sim, não há outra hipótese. Não há outra hipótese? Não. O seu filho tinha que idade? 3 ou 4? Diga, não estou a Que idade tinha o seu filho? Tinha 3 anos. 3 anos. Muito pequenino, portanto, praticamente um bebê. E brincava normalmente com o Jorge? Sim, todos os dias. Todos os dias. Vítor, acha que, daquilo que conhece, que o Jorge, embora o senhor nunca lhe tivesse mostrado medo, como o senhor diz, acha que ele era capaz de fazer mal a uma criança tão pequenina? Sei lá, não tenho palavras para dizer sobre isso. Não tem palavras para dizer, eu compreendo.
Vítor, qual é o seu desejo agora? Para si, da maneira como disse que só podia ter sido ele, o pai está aqui, o Ruben está aqui, vocês são parentes, não é? E acha que talvez não tenha sido. Essa dúvida persiste na sua cabeça ou acha mesmo que foi o Jorge? Eu acho mesmo. Porque ele confessou e ele não nos disse onde é que o menino estava. Há alguém a falar atrás de si, imagino que é a sua mulher, é isso? E a sua mulher quer falar? Se ela quiser falar comigo, muito bem. Tu pega lá, vá. Então vamos lá. Eu percebi que a sua mulher está-lhe a dar... Estou boa noite. Boa noite. Olá, minha senhora, boa noite. Eu peço desculpa de a estar a incomodar, mas ouvi a sua voz e percebi que estava a contar mais do que o Vítor me queria contar. Qual é a sua opinião? O que é que aconteceu naquele dia? Eu acho que foi ele, porque foi a primeira pessoa que vimos, quando nós vimos a saber do menino, e nós perguntamos, Jorge, onde é que está o menino? E ele não nos disse, porque ele fazia as coisas e não dizia que era ele, porque já aqui roubava tudo às pessoas, tirava chaves, fazia o que queria. O pai que está aí sabe muito bem, rebentou aqui uns pneus a um senhor e pôs a culpa no outro miúdo. E ele acobardava-se sempre das coisas que fazia e nos dizia. E eu perguntei-lhe, Jorge, onde está o meu menino? E ele não me disse. Ele disse-me, está ali. E não me disse onde estava. Olímpia, percebo aí uma grande dor que deve estar a sentir neste momento, como é óbvio. Olímpia... Olha, o pai havia de sentir o que as pessoas estão a sentir, sabe? Porque ainda teve a lata de ir aí. Acha a que... mostrar o quê? Que o filho é inocente, não? Não, o que nós temos aqui... Olímpia, eu percebo a sua profunda revolta. O que eu estou a tentar perceber é se o Jorge é doente ou não. Na sua opinião. O Jorge não é doente, o Jorge é mau. É um assassino. É a sua opinião, acha? Exatamente, porque ele também tentou matar a avó. Porque só depois que aconteceu isto ao meu filho é que as coisas se revelaram. Que ele tentou matar a avó, a mãe da mãe. Olímpia, alguma vez teve medo dele ou não? Teve medo? Achou que ele era uma pessoa que pudesse fazer mal? A Olímpia? Eu achava, porque por acaso havia aí uns cães, que andavam aí muitos cães sozinhos, ele matava-os, ele violentamente, ele matava com foices, ele matava-os com coisa, ele matava violentamente. Nós nunca nos fez nada porque nós defendíamos-nos. Agora ele fez ao menino, vingou-se do menino porque não tinha mãos para se defender, mas pode ser que... Mas vingou-se porquê, Olímpia? Havia alguma história complicada de família? Não, eu até era amiga dele, eu tinha pena dele porque o pai desprezava, o pai não lhe dava de comer, o pai ia comer ao café, aqui ao restaurante, aqui a um café, e não lhe dava de comer a ele. Dizia que fosse para casa a comer, tinha lá comida. E os avós, igual que eu tinha aqui os avós paternos, e os avós desprezavam, não o queriam em casa, e eu tinha pena dele. Ele chegava aqui, tenho fome, e eu dava de comer porque tinha pena dele, ouviu? Olímpia, agradeço-lhe muito este testemunho, percebo que realmente também não quisesse estar aqui esta noite, porque a dor é recente. Muito obrigada, Olímpia, obrigada ao Vítor. Muito obrigada por terem falado connosco. As versões nunca são... As histórias são sempre contadas de duas maneiras, mas de qualquer dos modos o que eu estou a tentar aqui, fazendo estas perguntas todas, Sr. Ruben, e agora envolvendo na conversa os meus colaboradores normais aqui no Eu Confesso, é se de facto estamos em presença, quer no caso do Márcio, quer do Jorge, de alguém que é doente. E começo pela doutora Maria de Sameiro. Boa noite, doutora Maria de Sameiro. Mulher muito habituada a trabalhar com gente mais jovem, com problemas. Daquilo que eu vi, temos aqui duas pessoas doentes ou não? Pronto, isso antes de classificar se é doente ou não, o que interessa também ver aqui é o percurso que cada um deles fez, claramente naquilo que se poderá dizer no desenvolvimento de uma personalidade delinquente. Isso portanto, é uma nomenclatura, pode ser controversa, mas há autores que defendem que há sinais claros da idade, sim, portanto, a agressividade, que é notória num caso e no outro, o egocentrismo, quer dizer, muito voltado para a satisfação dos seus impulsos, das suas necessidades, uma indiferença afetiva, que vê-se que não há vinculação, não foram capazes de desenvolver, até mesmo esse último caso, era uma criança com quem ele convivia, pessoas que até estavam a ser, no caso concreto, a suprir uma necessidade dele, segundo foi dito. Portanto, há aqui todo um percurso que começa muito cedo, muito na infância, e, portanto, que infelizmente também está naquilo que poderá conduzir ao menor, ao jovem assassino, que de facto concretizou-se num caso, porque tudo indica, claro, estamos a falar de factos ainda, como diz o próprio pai, por apurar, e no primeiro caso que foi relatado, pelo crescendo
da forma como ele estava, então, já de modus operandi, já estava a haver um crescer de violência, porque, entretanto, ele também foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi deixando de ser criança, não é? Uma criança que agredia, mas já com... E via-se claramente um comportamento aí sim, daquilo que tanto se fala, que é um comportamento com características pedófilas, de facto. Que tem a ver na base de uma inferioridade, um sentimento de inferioridade na esfera sexual, percebe, de inadequação. Tem que ser mais pequenino para eu me sentir mais... Exatamente, né? E indefeso, tem mais capacidade, porque até a própria Eva lá não chegou a haver, de facto, concretização de qualquer um desses atos. Obviamente que isto, há causas aí que se juntam geralmente, são as causas biológicas, não é? Psicogenéticas e as sociológicas, portanto, tem aqui toda uma conjugação. Agora, obviamente que... Pelo que tudo indica, que os problemas de fala, curiosamente os dois casos apresentam. Quer dizer, o que falta aqui, é isso que eu gostava de bater no ponto, é o problema sério da saúde, que se chama saúde mental e não da doença. Porque uma coisa, isso de não estarmos a investir na saúde mental e estarmos depois a investir no tratamento de doenças, é o eterno problema da prevenção. Eu, por acaso, fiz parte, o meu primeiro trabalho, quando voltei para Portugal, foi exatamente numa instituição ligada à saúde, que respondia exatamente, tentava o tratamento desses casos. Aqui parece que pelo menos houve um diagnóstico e há uns dinheiros que vêm de algures que são para ajudar a tomar conta do rapaz. As falhas, a falha do sistema familiar, num caso e no outro, é notório, não é? Portanto, isso é claro. Há falhas do sistema de saúde, da própria segurança social, porque esse tipo de doença, se a família, como até foi dito, se ele até tem um medicamento, pressupõe... O acompanhamento, claro. Que houve alguém que diagnosticou que, pelo menos, havia uma necessidade de um fármaco qualquer que poderia conter esses impulsos a esse rapaz. Há uma mãe que não se sente capaz, nem é capaz de gerir, e ser, no facto, aquela que poderia ser a tutora, entre aspas, no sentido cabal. Portanto, haveria necessidade de haver aí qualquer entidade que substituísse. E que pudesse... E que, de facto, infelizmente, a nível da saúde, o que é que acontece? A saúde isso não acontece. E vão acontecendo fatos e fatos, acontecem esses, portanto, atos extremos que poderão levar, nesse caso concreto, e vê-se claramente nessa população do caso do Márcio, que se não é nada é feito para que ele não volte ao meio, alguma coisa poderá acontecer de muito grave, que é ele, em relação a outros, como... E não há dúvida nenhuma que no caso aqui desta aldeia... E vão parar no sistema da justiça, portanto, vão acabar, vai ser na justiça, seja que nível for, nesse caso um já como adulto, o outro penso que ainda como menor, que terá que se comatar deficiências várias, não é? Deixe-me aqui passar agora um bocadinho a palavra aos outros. Vou aqui ao Dr. Carlos Fernandes. Doentes? Delinquentes? O que é que nós temos aqui? Boa noite, Boa noite, antes de mais. Em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte, com os dados que temos disponíveis, isto para mim é extraordinariamente confuso. Não é complexo, é confuso. Por exemplo, no caso do Márcio, que começou aos 8 anos, olhando apenas para os comportamentos, é de facto um delinquente. É aquilo que, do ponto de delinquente, é uma linguagem não psicológica, é sociológica, mas corresponde àquilo que na classificação internacional de doenças se chama perturbação da conduta e, neste caso, grave. Porque tem todos os sinais. Matar animais, maltratar as pessoas... Não, matar animais não é o Márcio. Exato. Quem mata animais eu esqueci-me que é comum aos dois casos. Mas, curiosamente, no caso do Márcio, aparece depois nos dados que nos são fornecidos um outro aspecto que é muito estranho. Que é assim, todos os dados sugerem uma perturbação grave da conduta, portanto, vulgo delinquência, infanto-juvenil, começa aos 8 anos, uma idade em que isso se manifesta claramente, mas pode começar antes. Mas, curiosamente, é dito também que ele tomava um medicamento mensalmente. Curiosamente, esse medicamento só assim não nos diz nada, mas será uma coisa do tipo decanoato de anatensol, que é um dos fármacos usados, que é usado para outro tipo de situações, que são situações de natureza psicótica. É aquela loucura tradicional. Depois, no outro caso do Jorge, há também claramente aquele comportamento perverso de fazer mal aos animais, etc. Uma vez mais, também exatamente na mesma linha das perturbações graves de conduta. O que é triste é que depois, aquilo que aparece à superfície em todas as notícias que foram dadas é a palavra deficiente. E isto é muito mau que isto aconteça,
Porque o que pode ter ocorrido, alguns deles até têm atrasos de linguagem, é que a pessoa pode ter 2 ou 3 quadros clínicos na natureza psiquiátrica. O indivíduo pode ter, por exemplo, pode ter de facto uma deficiência mental, mas a deficiência mental só por si, ou seja, se eles fossem só deficientes, poderia explicar muito bem todos os comportamentos de abuso sexual, mas dificilmente explicaria a agressão. Porque o que é típico da deficiência mental é o abuso sexual, o querer o prazer, etc. Muitas vezes de forma furtiva, outras vezes de forma declarada. Agora, homicídio, tratar mal os animais, não é muito frequente. Agora, isso pode ocorrer sim, se houver uma deficiência mental, que é o que na nossa classificação é usada paralelamente com a possibilidade de ele ter um outro distúrbio psiquiátrico, neste caso a perturbação grave da conduta, que pode ser explicado, entre outras coisas, talvez por 2 grandes motivos. Um deles, o meio degradado em que eles, de facto, se desenvolveram e também déficits nutricionais graves. Nutricionais? Sim. De alimentação, quer dentro do ventre materno, quer posteriormente. Sim, por exemplo... Estamos a falar na altura em que... Da gestação e posteriormente. Deficiências alimentares sim, podem gerar... Sim, nos primeiros anos de vida pode levar a deficiências mentais graves. Associada à falta de estimulação. Mas estamos a falar de que género? De privação de algum alimento em particular, já que estamos Sim, por exemplo, sim, vários alimentos, nomeadamente o déficit de proteínas, que é o mais grave, e de vitaminas. Portanto, o déficit de proteínas e o déficit de vitaminas nos primeiros anos de vida pode levar ao desenvolvimento, neste caso pode levar a um atraso no desenvolvimento mental. Pode levar a situações de deficiência leve, moderada ou mesmo grave. O Márcio passava mal? Passava algumas privações, fome? Não, acho que não. Isso não. O seu caso, já não sabe bem como é que ele se alimentava, não é? Não é, Sr. Ruben? Ele não ia comer ao restaurante, como essa menina disse, ou essa senhora disse. Não ia porque não queria, porque eu dizia para ele, vais a comer hoje a almoçar comigo no café. Porque, claro, eu ia a trabalhar e íamos a comer ao café. E eu disse, vais a comer ao café. E não, chegava a hora de comer e não aparecia. Não aparecia porque andava todos os dias com o marido dela. Ou com as ovelhas ou com a carrinha. E normal que lhe desse de comer, também. Pois ele andava todos os dias, já era... Mas o senhor Ruben, mas o senhor tinha consciência que ele tinha que comer algumas coisas, que era para crescer. Ele também, à noite se almoça sempre em casa. À noite se almoça sempre em casa, à hora do almoço é que então ele que nunca queria almoçar comigo. Portanto, se sempre em casa. Se almoça sempre em casa, eu e ela. Qual era a alimentação, senhor Ruben? Qual era? Pois era comida normal, ou uma carne com batata frita, ou bacalhau com batatas. Coisas para dar força. Pois é, comida normal. Normal. Não leva mal eu estar a fazer estas perguntas, mas como o Dr. Carlos Fernandes levantou aqui uma questão que eu pessoalmente não sabia, que realmente privações de natureza alimentar podiam conduzir a... Durante a fase de gestação. Durante a gestação compreendo, porque ainda está... Sim. É verdade que o crescimento... Eu pensei que a falta de nutrição pudesse dar problemas de desenvolvimento físico. Não se cresce tanto, cresce-se menos, fica-se raquítico. Agora, ao outro nível, não sobretudo até aos 2 anos de idade, é problemático. Se houver déficits nutricionais específicos, sobretudo em determinadas vitaminas e aminoácidos, pode comprometer seriamente o desenvolvimento. O Jorge bebia álcool? Não bebia. Nem uma cervejinha, nada? Nada, nunca vou ver, não. Nunca bebia nada, nem um... Não, um sumo ou uma Coca-Cola. O que bebia mais era Coca-Cola. Bebia mais era Coca-Cola. Era Coca-Cola. Vou agora ao Dr. Arrobas. Boa noite. Uma das razões também porque escolhemos o caso, quer o caso do Márcio, quer o caso do Jorge, para estar aqui esta noite, é porque nas aldeias há sempre um relato de uma história destas. Do miúdo que não se porta como aos outros. Do miúdo que foge à norma. Não sei, nunca teve experiência de... Não sei se em todas as aldeias isso acontece. Como também não sei se me devo atrever a contrariar na minha boa análise, enfim, boa e discutível, já se vê, os meus colegas que me antecederam. Eu ouvi falar em razões biológicas e genéticas e sociais. Eu inclinar-me apenas para as sociais. Eu parece-me manifestamente que não, na minha perspectiva, que não se pode, pelos relatos e pelos poucos dados disponíveis que temos, concluir que se tratam aqui de dois delinquentes em potência. Eu penso que eles são fruto do desprezo
do terem crescido sozinhos. De certa negligência. De realmente questões sociais marcadamente muito desfavoráveis para estes dois rapazes. É claro que é muito censurável aquilo que eles fizeram. Há um deles até que já está preso, portanto é um adulto, não foi considerado inimputável. Bom, um está no Instituto da Segurança Social, não é? Porque é um jovem ainda, tem 14 anos. Sim, tem 14 anos, mas o que se pergunta é, se não tivesse sido tido agora, e este também... Ia ter este percurso, se calhar... O que é que ia acontecer a seguir? Pois, até porque, já agora importa dizer isso, do ponto de vista criminal, são suscetíveis de responderem em juízo a partir dos 16 anos, não é? Portanto, nem sequer é por ter 18, aos 16 já poderia estar preso preventivo. Bom, portanto, o percurso levou estes dois rapazes, um à prisão, outro a um instituto da Segurança Social, a chamada, antigamente chamada de Casa de Correção. Custa-me, com efeito, partir desta certeza de que estamos perante dois delinquentes. Creio que foi o percurso... O percurso que terminou, mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Razões familiares, etc. Naturalmente, mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Também. Neste caso, em que do Márcio, que já tem 18 anos, e que há uma série de anos que há queixas na GNR, a GNR já não devia ter agido? Já devia ter agido e certamente que agiu, porque há aqui uma coisa que ficou... Se calhar não agiu muito bem, mas alguma coisa terá feito, está na sombra, não sabemos. Não sabemos, porque também essa questão não foi levantada. Não temos essa informação. E há outra coisa que ficou também por apurar, pelo menos nós, não é? Porque ele foi preso porquê? Ele foi preso por abuso de menores. Foi esse? Menina, sim. Por ter atacado sim, sim. Emergiu deste caso, então. Emergiu deste caso. Ele acaba por ser detido por causa de... Também não tinha isso bem presente. Porque houve sangue. Houve sangue, ele machucou a menina. Sim, a questão foi colocada ao juiz, provavelmente também alguma parte da sua história passada, que não era a primeira vez, que era dado a abusos e tal, e ponderada essa questão, imagino eu, ponderada a questão, o juiz entendeu que havia perigo de continuação daquele tipo de atos. 10 anos depois, isso é que me mete... É porque são 10 anos de uma ameaça, que ainda que se calhar há 10 anos não tivesse a visibilidade que tem hoje, porque estes crimes hoje estão também digamos, muito visíveis e muito potenciados por uma série de outros casos que temos conhecimento, mas o que é certo é que esta aldeia há 10 anos que vive com aquele rapaz a fazer aquelas coisas. Tem toda a razão. E isso mete-me muita confusão. Tem toda a razão, porque essa questão, eu diria que não tanto a GNR, quando ele tinha 8 ou 10 ou 11 anos, mas mais a Segurança Social. Justamente. Eu penso que o doutor Roberto, como jurista, nos pode ajudar. Eu penso que isto passa muito também, porque nós podemos cair facilmente na acusação de várias entidades. Isto passa muito para a lei de saúde mental. A lei de saúde mental... Como a doutora Medicina já disse. Não, eu estava a falar, claro, o Roberto tocou muito bem na causa. Eu, quando sugeri aquelas três, são as três que podem estar associadas. Eu não estava a me canalizar. Não só para esses casos, porque nós, pois, pelo menos, nós temos que dizer que poderá passar por essas causas, pela conjugação dessas causas. Agora, que o comportamento claramente, por mais que nos custa, acabou por esses indivíduos, essas crianças cresceram e depois foram já passando para adolescentes, cresceram com essas precariedades todas, condições adversas ambientais muito graves, mas acabam por ter um comportamento antissocial. Sem dúvida nenhuma. E puxo o Dr. Barra da Costa, que ainda não falou para a discussão, é porque é que as autoridades, quer num caso, né, doutor, eu sei que, por exemplo, no caso aqui do Jorge, por várias vezes o Presidente da Câmara fez diligências no sentido de alguém acudir ao que estava a passar em relação àquele rapaz, porque havia ali um padrão já de alguma violência. Não o deixa também assim surpreendido que nada tenha sido feito nem pela parte da Segurança Social, nem de outro tipo de entidades? Presidente da Junta, peço desculpa, não Presidente da Câmara, neste caso. É o seguinte, há aqui 3 pontos que eu seleciono. Um deles o primeiro ponto é a questão do comum, que eu me vou, digamos, de alguma forma, refletir sobre ele. Primeiro, indiretamente à sua questão. Não me admiro muito neste país. Isto é um país que vendeu a dívida da Segurança Social a um banco particular. Portanto, nós teremos também todo o direito de pensar que já estamos na Turquia, mas ainda não estamos. Portanto, a Segurança Social está por trás disto, que é um problema muito candente nas comunidades rurais, especialmente. Essas têm mais visibilidade. Só que eu penso que não devemos esquecer que 3 pontos. A questão do Estado, e a questão do Estado envolve a questão das polícias, a questão das pessoas poderem ter uma política de saúde. Não sei se tem nem se não tem, é difícil nós debatermos sobre isso e eu vou deixar essa questão de lado. Mas, essencialmente, aqui as pessoas terem o direito de lutar pela sua própria existência. Isso eu penso que é fundamental. E o traço comum que há nestas 2 situações é que ambos estes rapazes
E não só, porque estes problemas não afetam só as vítimas. A vítima em pessoa, na pessoa destas crianças, afeta também toda a comunidade, essencialmente... Aliás, esta comunidade, se ela aparece lá de volta, é capaz de haver problemas, mas já lá iremos. Continua. E, essencialmente, as vítimas, mas essencialmente vítimas que são familiares. Portanto, para além da comunidade. Ora bem, o que se passa aqui é comum nestes dois casos, é a questão de poder, eventualmente, acontecer um linchamento. Acho que o Jorge esteve quase a ser linchado. Essa é que é a questão que me interessa aqui, pessoalmente, hoje, a refletir sobre ela. Estas comunidades rurais são, por princípio, comunidades muito conservadoras, moralmente conservadoras, e que dão muito valor à ordem. Quem é que não dá? E a ordem estabelece nestas áreas rurais, especificamente, através dos costumes. E os costumes, geralmente, são repostos através de uma desordem. E é através desta desordem que ia acontecendo que as pessoas querem chegar, novamente, à reposição da ordem. Quando nós percebemos o sentimento que as pessoas também têm num Estado atual, que já não é Estado de Providência, mas é um Estado que privatiza, e privatizando, descarrega a sua responsabilidade em cima de outras áreas. E nós não nos devemos esquecer que este Estado, neste momento, não sendo de Providência, a imagem que lança das polícias é que elas são uma coisa boa, mas estão muito distantes, nunca aparecem quando é preciso, e mesmo quando somos vítimas só vamos utilizá-las em último lugar. Esta é a imagem que se lança. Outra questão que se levanta, e quando se fala em linchamentos e em justiça popular, geralmente vê-se isto, sem nós refletirmos muito, porque é que nós não reparamos a necessidade que as pessoas têm, por exemplo, de criar o vigilantismo, isto é, as empresas de vigilância. Isto é o sinónimo de que o Estado está a privatizar a própria segurança das comunidades. E a vigilância, as instituições de segurança particular, causam a estas pessoas um afastamento da realidade. E então o que é que elas pensam? Bom, das duas uma. A gente vai evitar o tempo de espera, porque as polícias e o Estado não resolvem isto a não ser daqui por uns anos, como nós vimos aqui. Nós vamos acabar com as questões da impunidade, porque é a nossa própria segurança que está em causa. Se ele for liberto, vai cometer novos crimes, portanto a gente não quer novos crimes, portanto vamos cortar o mal à raiz e vamos fazer justiça pelas próprias mãos. E dessa maneira afastamos o crime. E aquilo que consta nos estudos que têm sido feitos, e de alguma forma têm sido escondidos da população, é que nas comunidades onde as pessoas têm, efetivamente, ido buscar ajuda à justiça popular, aí a criminalidade tem descido. Porque há um receio de se cometerem crimes numa comunidade que reage violentamente, como aliás eles acham que a polícia deve atuar, porque a comunidade quer violência quando ela é precisa para pôr a ordem, e nessas comunidades a densidade de crimes tem descido. Mas a comunidade rural portuguesa é especificamente conservadora, como eu disse há pouco, mas também é antijudiciária, porque não acredita não só nas polícias, mas também não acredita nos tribunais, e esses ainda menos. Portanto, o que é que nós temos aqui? Sistemas de justiça, um Estado que está absolutamente desculpabilizado relativamente a estas situações porque está longe, como disseram agora aqui, justiça para pobres, justiça para ricos, internamento, mas muito mais difícil do que isso, a questão de nós percebermos aqui o problema de fundo. Estes indivíduos são doentes ou não são doentes? Era a minha questão inicial. E eu vou-lhe responder. A questão que nós temos aqui que perceber é, este homem é doente, se é doente não está a fazer nada na cadeia. Tem que se arranjar outro sítio qualquer para ele. Ele não tem que estar preso qualquer um deles, se é ou não é. E eu penso que aqui a parte científica da questão do direito tem que vir ao de cima. Porque ele é um ser humano ou é um indivíduo que está avariado, entre aspas, e tem anomalias? Isto é preciso decidir, primeiro ponto. E sem isto nós não vamos a lado nenhum no sistema de justiça em Portugal. Saber se a pessoa é ser humano ou é uma pessoa com anomalias e é apenas uma variedade de ser humano. Em segundo ponto, se as penas e as medidas de segurança, porque neste caso eu penso que eram muito mais próprias, aplicar uma medida de segurança e as pessoas só saírem quando cientificamente estivessem mentalmente bons para sair, e não quando acabassem a pena e voltam outra vez a sair, e isso é normalíssimo, como vimos aqui na semana passada, e ver se este sistema das penas e das medidas de segurança é ou não é uma medida positiva. Porque o estar preso vai contribuir de alguma forma para que estas pessoas saiam melhores ou não saem? Ou saiam curadas de alguma coisa? Bem, se não saem é pior. Agora, ainda para terminar, é preciso perceber, numa linguagem mais filosófica, digamos assim, se as pessoas estão determinadas, como nós falámos aqui na questão da hereditariedade e do congénito, se as pessoas estão pré-determinadas e têm um destino que as leva a comportarem-se assim, ou se as pessoas são livres de fazer aquilo que querem.
sem estes 3 pontos, nós não conseguimos chegar, em Portugal, a uma política não só de saúde, nem só de saúde mental, a uma política de existência. E as pessoas têm direito a ter uma existência e se o Estado não lhes der essa possibilidade de existência, eu continuo a defender que as pessoas têm direito, constitucionalmente aceite, de fazerem punição pelas próprias mãos, para defenderem a sua própria existência. Isso é uma grande confusão com o conceito de legítima defesa. Desculpe, eu faço as minhas confusões que não são aceites por pessoas a quem não convém esta confusão. Mas eu tenho a legitimidade de confundir as pessoas dizendo-lhe assim, as pessoas não têm justiça. As pessoas têm direito a defender-se ou não têm? O senhor diz assim, está constitucionalmente previsto que a pessoa pode exercer... Tem ou não tem o direito à resistência? Posso acabar? Tem ou não tem? Deixa acabar já agora. Claro, mas isto é simples, ou sim ou não? Está constitucionalmente previsto que a pessoa tem direito a fazer justiça pelas suas próprias mãos. Eu estou-lhe a dizer que tem direito à resistência. Isso não é verdade. As pessoas têm direito à resistência. Não é verdade e é perigoso dizer isso. Não é verdade? Não é verdade. Eu não tenho direito a resistir se for atacado? Posso acabar? Isso não é verdade, porque isso é desmistificar... Querem o papelinho no tribunal e a participação, isso é desmistificar. E a burocracia. Isso é desmistificar um instituto muito sério do direito, que é a legítima defesa. De facto, na legítima defesa, a pessoa pode reagir perante uma agressão atual e ilícita. Nessa altura, será esse o exercício? Será esse o exercício? Isto é o quê? Uma senhora que tem uma filha que é violada? Então tem que dizer tudo. Desculpa. Então tem que dizer tudo, não é dizer só que a Constituição permite, porque isso é, acho eu... Eu não posso intervir numa coisa que eu falei, eu no início toquei nessa... Vocês não são pais destas crianças. Não Isso é que é diferente. Vamos organizar a discussão um bocadinho, um de cada vez. Um de cada vez. Estamos aqui a falar em traumas agora. Eu estou a falar... Posso falar ou não posso? Posso falar ou não? Não, essa argumentação é que não. Vamos lá ver. Eu estou a falar com a doutora Rubens da Silva neste ponto. Não, está a falar com todos. Está a falar com todos. Vocês querem falar a sério? Eu estou a falar com a doutora Rubens da Silva. Eu estou a falar com a doutora Rubens da Silva num ponto. E quando acabar de falar com ele, eu trato do segundo ponto. Não, pode ser ou não? As conversas são feitas entre todos. Uma conversa é a participação no diálogo de todas as pessoas. Quem dita as regras do debate aqui sou eu. Diálogo entre duas pessoas. Desculpe, quem dita as regras do diálogo aqui sou eu e eu passo a palavra à doutora Maria. Eu chamei a atenção, voltamos outra vez a falar justiça pelas próprias mãos, quando o que falhou claramente aqui, temos que ter consciência disso, é a questão da saúde. Eu estou a falar que temos... Só por si, não envolve os outros. Doutora Costa, cada um, eu não inibimos ninguém de manifestar a sua opinião, mas não gosto que ninguém fale em meu nome. Mas eu não gosto que ninguém fale em meu nome, também tenho esse direito. Completamente. É que eu não passei procuração a ninguém. É um temos que mete toda a gente, menos a doutora Costa. Pronto, eu acho que eu quando falo temos é questão de sociedade e temos do sistema. O problema está de um diagnóstico, por isso que eu não disse lá quando a Júlia pôs a questão. É doente, e nem o doutor também Carlos Fernandes, é assim, nós não temos dados suficientes para fazer o diagnóstico. Pois, mas para mim também, pelo rigor científico, é depois de ser feita uma avaliação que não deveria ocorrer só agora para saber se eles são inimputáveis ou não. Devia ter ocorrido na altura certa, em que a palavra saúde ainda valesse qualquer coisa. Eu não sei se nesse momento nós não vamos ter só que ver e cair no outro lado, que é doença, percebe? Nada foi feito, entretanto. Justamente. Pronto, mas, aliás, o doutor Carlos Fernandes queria concluir, e eu queria dizer uma coisa em relação à minha participação nesse programa. Eu gosto de me basear pela seriedade, serenidade, cientificidade. E gostaria que realmente as coisas corressem assim. Ficou sublinhado. Mas temos também que concordar que somos aqui de entidades muito diferentes e cada um se manifesta da sua maneira, desde que haja alguma bonomia da forma como o fazemos. Diga, doutor Carlos Fernandes. Eu acho que tem todo o direito a querer saber o que é que alguém do lado científico pode dizer acerca se é doença ou não. Muito obrigada. É evidente que eu não tenho os dados, claro. Não tenho os relatórios clínicos, não observei nenhum. Mas partindo dos dados que são descritos, eles encaixam perfeitamente em quadros clínicos que são assumidos pela comunidade científica em todo o mundo. Estão devidamente tipificados, codificados. Perturbação grave da conduta, que pode estar ou não associada a um outro quadro clínico, é deficiência mental, porque há deficiências claras da linguagem, do desenvolvimento da linguagem. Agora, portanto, e são doenças. Agora, é politicamente incorreto falar-se em doenças, muitas vezes na área da psiquiatria, mas isso são fé diversos sem grande interesse para a ciência. São doentes, ponto final. Agora, o facto de serem doentes não quer dizer que sejam impunes. Isso é outra questão. Aliás, toda a gente tem claramente isso. E as famílias são vítimas, como foram as crianças, como foi o outro menino que faleceu, e portanto, estas questões têm que ser resolvidas. Eu não vou entrar na questão que estava a ser discutida antes, mas acho que o Dr. Braga da Costa tocou numa questão de fundo, que eu acho que é importante. Que é, de facto, se não se decidir claramente, e parece que nunca foi decidido até agora muito claramente, se são doentes ou não, também não se sabe muito bem o que fazer a esta gente.
É um facto. É o problema que esteve na origem do que aconteceu nesta comunidade e nesta. Mas teve de haver. Para onde é que se viram? Mas teve de haver um diagnóstico, pelo menos num deles, porque até já estava medicado. Agora, a questão que se coloca é esta. Não podemos cair só no sistema judicial, porque, antes de mais, os apelos foram feitos a outro tipo de entidades ligadas aos serviços de segurança social e à saúde em geral. E aí também falham. Mas também não vamos dizer agora que são os médicos. A questão tem a ver centralmente com o Estado e, sobretudo, a parte executiva que tem que administrar a saúde. E se não houver especialistas da área de saúde mental, sejam eles pedopsiquiatras, neuropediatras, psicólogos clínicos de desenvolvimento, de fácil acesso por parte da população, vão ter aos médicos de família que não têm mãos a medir, que sabemos as condições de trabalho que têm e o número de doentes que têm que ver, muitas vezes, numa manhã, e que nem sequer são especialistas na matéria. Estes casos, muitas vezes, passam assim. E, portanto, facilmente corremos o risco de andarem 10, 15, 20 anos sem serem devidamente diagnosticados, sem serem devidamente encaminhados. Muitos deles deveriam estar internados em instituições especializadas por efeitos, porque estes indivíduos na cadeia não vão fazer rigorosamente nada, pelo contrário, sairão de lá piores do que entraram. Depois terminamos com a Fátima e com o Sr. José. E depois de ouvir o professor Carlos Fernandes, que também não se pode fazer a crítica pela crítica, porque nós não sabemos, podemos falar nos dois casos, mas vou pegar aqui no caso do Márcio. Este rapaz que foi detido, que está em prisão preventiva, não sabemos se o Ministério Público, que está adstrito a critérios de legalidade, ou até a defesa do Márcio, já solicitaram ao Tribunal que fizesse um exame mental para se apurar se essa pessoa é ou não inimputável. Porque se for inimputável, e aí o Barra da Costa tem razão, esse rapaz deve ser sujeito a uma medida de segurança e não a uma pena. A medida de segurança é essa que deve ser prolongada até ao tempo em que vai ser considerado curado. Dr. Barra da Costa, para depois terminarmos com a Fátima, diga. A questão que eu levantei aqui, que parece que levantou alguma celeuma, é a questão que nunca foi respondida, é qual é o papel das prisões no meio disto tudo, mas isto deixa-se sempre passar. A seriedade que foi aqui atribuída pela doutora Maria de Sameiro, e eu não lhe respondi diretamente, é porque o meu problema de fundo continua a ser esse das prisões. E sendo ela funcionária das prisões, eu não lhe respondi diretamente, e aí estava a minha intervenção de fundo, porque sendo ela funcionária das prisões, e salvo o devido respeito, não tem aqui uma opinião, tem a opinião dos serviços prisionais. Não, tem uma opinião também. Dá-me licença? Tem a opinião dela. Eu estou a dizer qual é a minha. É que eu acho que ela não tem. Mas portanto, a senhora tem a sua e deixa-me acabar agora só. Eu vou ser rápido. Acaba a sua... E só por isso, como sendo correia de transmissão e não tendo uma opinião, digamos, formada especificamente, liberal, como qualquer uma de nós que estamos já saídos dentro do contexto da instituição Estado... Está a falar por si, Dr. Barra da Costa, pura e simplesmente a falar por si. Dr. Barra da Costa, eu agora vou interrompê-lo, agora não pode interromper porque a doutora Maria de Sameiro está neste programa porque nós TV a convidámos para estar. Mas quem é que está a negar isso? Não está a negar, mas está a dizer que está a desvalorizar a opinião dela sobre matérias que fazem parte da sua atividade profissional. Eu estou-lhe simplesmente a dizer que ela está aqui em representação de uma instituição que eu cumprimento. Não está em representação no representação. Exatamente. Tenho liberdade de pensamento, ninguém ainda me tirou. Portanto, e nem sequer se estava a falar de situações de prisão, estava-se a falar de situações de pessoas que, por acaso, uma delas e só chegaram... Eu é que sei o que é que eu falei. Saberá o que está a falar, eu sei que estou a ouvir. Por baixo do nome dela está escrito psicóloga. Mas eu estou-lhe simplesmente a dizer que eu não sou uma pessoa... É nessa qualidade que ela aqui está e foi nessa qualidade que foi convidada a estar e é nessa qualidade que eu quero que todos nos respeitemos entre nós. Mas eu estou-lhe a dizer que essa é a minha opinião. E eu registrei... Embora errada, eu sendo uma pessoa normal e cometendo erros, que é a coisa mais fácil, continuo a defender isso e tenho o direito de defender isso, muito embora a sua opinião seja contrária. Por isso é que não valorizei aquilo que ela disse em relação à seriedade, porque não lhe reconheço capacidade moral, mental e muito menos profissional para pôr aqui a minha seriedade em causa. Ponto final. Isso acho que está ninguém pôs a seriedade num limite que não nos interessa também agora e não é isso que está em causa. Um debate aceso, ainda hoje tivemos, em relação sobre uma determinada matéria. Fui eu que peço desculpa, mas isto vamos discutir noutro fórum que não é este. Peço desculpa, doutora Gomes. Isto é importante, estava a pôr a minha seriedade em causa. Doutora Barra da Costa. Estão aqui a pôr a minha seriedade em causa. Há uma coisa que se faz em televisão. Se querem pôr, doutora Barra da Costa, nós estamos a fazer um produto para o público que tem a ver com questões relacionadas com a segurança. O público quer que as coisas sejam claras. As coisas são claras com certeza. Tudo o que tivemos a discutir que seja exterior àquilo que nós estamos aqui a falar, falaremos agora quando cair o genérico. Agora quer terminar, doutora Barra da Costa, atenção, agora quer terminar, doutora Cobas, temos só licença porque estão pessoas convidadas por nós que vieram de longe contar o que se passou, já nos contaram e eu quero só saber o que é que pode acontecer se o Márcio voltar à vossa aldeia. Se voltar, vai voltar a fazer com certeza o mesmo.
mas ele não pode ir para lá porque a mãe não tem competência para tomar conta dele. É esse o recado que deixa aqui, Sim, não é? É a preciso mãe que alguém não... tome conta daquele rapaz. Sim, ou alguma instituição, não, pronto, não digo que seja prisão, mas pode ser uma instituição, mas para lá não. Não, porque a mãe não é mulher competente para tomar conta dele. A mãe é o... E a aldeia já não... A aldeia está toda revoltada. Está toda revoltada. Porque ele não pode ir para lá, porque ele vai acontecer uma tragédia maior ainda se ele for para lá. Portanto, Fátima e Sr. José, agradeço a todos, também ao Sr. Ruben, que esteve aqui esta noite a trazer-nos o caso do Jorge. Nós terminamos o Eu Confesso para a semana, quarta-feira. Cá estaremos de novo. Boa noite e até lá.